Eu escrevo porque não tenho mais para onde correr. Não existe mais distância suficiente entre mim e aquilo que vive naquela ilha. É como se, quanto mais tento esquecer, mais perto elas chegam. Como se algo tivesse marcado meu nome, minha pele, meus sonhos. E tudo começou com uma viagem que jamais deveria ter acontecido. Eu deveria ter escutado o pescador. Ele ficou parado, encarando a gente com olhos cansados e voz quebrada, implorando para que não seguíssemos. Disse que a ilha não era um lugar, que ela respirava, que ela observava, que ela chamava apenas quem queria devorar. Na hora rimos, achamos exagero, superstição, história de velho, mas hoje eu sei. Ele não estava tentando assustar, ele estava tentando salvar nossas vidas. O mar começou a mudar ainda no caminho. As ondas batiam no casco, como se algo as empurrasse por baixo. O vento sumiu de repente. As gaivotas desapareceram e a água ficou tão escura que parecia tinta. Era como navegar direto para dentro de uma garganta gigantesca. Quando a ilha apareceu, entendi instantaneamente que havia algo errado. Não era só o silêncio absoluto, era a reforma dela. A vegetação crescia torta, inclinada em direção ao centro, como se tudo ali fosse puxado por algo enterrado, algo antigo demais para ter nome. O ar parecia mais pesado, mais úmido, quase viscoso. A areia tinha marcas tão profundas que não poderiam ser feitas por nenhuma criatura da superfície. Trilhas circulares, espirais enormes, cicatrizes na praia que pareciam desenhadas para aprisionar. A primeira noite foi cheia de ruídos que o cérebro tenta ignorar para não enlouquecer. O barulho que achávamos ser vento, mas que não era vento. O som de algo raspando em algo oco. O arrastar de um peso monstruoso sobre a areia lento, constante, paciente. E, no meio da madrugada, o primeiro grito. Não um grito humano. Algo grave, profundo, como um coro subterrâneo. Soou tão alto que a terra tremeu sob nossos pés. Diego desapareceu antes do amanhecer. A barraca dele estava rasgada, mas não de cima para baixo. Estava rasgada por baixo, como se algo tivesse entrado sob a lona, levantado o chão e puxado ele para baixo. Seguindo as marcas, encontramos um buraco na areia. Um túnel. Um túnel grande demais. Grande o bastante para engolir um homem inteiro. A escuridão lá dentro parecia viva, como se respirasse. Quando tentamos entender o que poderia ter feito aquilo, a terra ao nosso redor tremeu. Uma vibração profunda que subia pelos ossos. A floresta parecia prender a respiração. E então ouvimos um estalo seco, depois outro, como ossos se partindo, como troncos se enrolando. E então, das sombras, as árvores começaram a se mover, inclinando-se umas contra as outras, como se algo colossal estivesse passando entre elas. Renata apontou e eu vi uma serpente. Mas não uma serpente normal. Uma criatura colossal, com escamas que pareciam placas de pedra. Olhos largos, amarelos, com pupilas que se contraíam como se analisassem cada detalhe do ambiente. Ela não nos atacou imediatamente. Ela nos estudou. Ficou ali parada, imóvel, deixando apenas a língua bífida encostar no ar, como se saboreasse nosso medo. A língua dela tinha o comprimento do meu braço. Quando ela respirava, a terra afundava alguns centímetros. Quando ela recuou para a mata, achamos que tínhamos sido poupados. Mas estávamos errados. Aquilo não era uma fuga. Era a vez. Explorando mais fundo, encontramos ruínas. Mas ruínas muito mais antigas do que qualquer civilização da região. Eram monolitos de pedra negra, todos marcados com símbolos de círculos entrelaçados, serpentes devorando serpentes e figuras humanas ajoelhadas. Em algumas pedras havia marcas de garras, mas não garras de felinos ou ursos. Garras longas, curvas e com espaçamento incompatível com qualquer criatura conhecida.
Pareciam dedos imensos. Ao tocar a maior das pedras, senti um calor que não era natural, como se algo vivo estivesse sob aquilo. Um som distante ecoou, como milhares de coisas rastejando ao mesmo tempo. A floresta silenciou completamente. E então, no centro das ruínas, o chão se abriu. Não lentamente, mas de uma vez só, como se a ilha estivesse exalando um suspiro monstruoso. De lá de baixo saiu uma serpente ainda maior do que a primeira. Muito maior. A cabeça dela tinha o tamanho de um carro. A mandíbula dela era múltipla, com fileiras extras de dentes que se moviam, vibravam, se alinhavam como engrenagens orgânicas, abrindo ainda mais o alcance da mordida. As escamas eram negras e irregulares, e pulsavam como se estivessem vivas. Os olhos, nunca vi nada igual. Não eram apenas amarelos. Havia algo inteligente ali dentro. Algo antigo. Algo que sabia o que éramos e entendia perfeitamente o que estava fazendo. Ao redor dela, outras formas começaram a surgir. Túnel após túnel se abria. Milhares de serpentes menores, mas ainda gigantescas, emergiram, criando um círculo vivo ao nosso redor. A ilha inteira parecia se mexer, respirar, vibrar. Era como se estivéssemos em cima de um único organismo colossal. A serpente mestra ergueu a cabeça e emitiu um som tão grave que meu peito doeu. Era como um comando, um ritual, um chamado. Quando o som cessou, as outras serpentes começaram a se mover em padrões perfeitamente sincronizados, como se obedecessem a uma única mente. Micael tentou correr. A serpente mais próxima enrolou-se nele tão rápido que mal deu tempo de gritar. O corpo dele estalou como um graveto fino. Ela não o devorou, apenas o esmagou até não sobrar nada reconhecível e o largou no chão como se fosse lixo. Renata caiu de joelhos, em choque. Então, algo terrível aconteceu. A serpente mestra aproximou-se dela e baixou a cabeça lentamente, como se estivesse farejando ou o escolhendo. A ponta da língua tocou a testa dela. Quando tocou, Renata arqueou as costas, abriu a boca como se não conseguisse respirar, e seus olhos mudaram. As pupilas contraíram como as de uma cobra. Ela desmaiou na mesma hora. Eu tentei orostalá, mas a serpente mestra me observou, inclinando a cabeça como um juiz decidindo minha sentença. Então, uma segunda serpente, menor mas ainda gigantesca, apareceu atrás de mim e me golpeou com a cauda. A pancada me jogou para dentro da água. Acordei horas depois em outra praia da ilha. Renata estava de pé, olhando para o mar. Quando me levantei, ela virou lentamente e percebi que não era mais ela mesma. Ela segurava uma escama do tamanho de um prato, escura e molhada, e sussurrou: "Ela quer você de volta. A ilha ainda tem fome." Atrás dela, a água começou a borbulhar. Sombras imensas se moviam sob a superfície, como se duas montanhas rastejassem silenciosamente em minha direção. Quando uma cabeça enorme emergiu por um instante, percebi que elas não estavam esperando que eu voltasse para a ilha. Elas estavam vindo até mim. E ainda estão. Eu não durmo mais. Quando fecho os olhos, sinto a vibração no chão. Quando chego perto de qualquer praia, vejo ondulações enormes, onde não deveria haver nada. Às vezes acordo com marcas circulares no quintal, como trilhas secas deixadas por algo que tentou se aproximar da minha janela. Eu não fugi da ilha. Eu trouxe ela comigo.